Educa Recife, sejam todos bem-vindos a mais um programa para a gente conversar, para a gente se divertir, para a gente estudar e contemplar tantas coisas boas nesse dia maravilhoso, maior sol lá fora, maior disposição, você está aí acordando agora, ou então voltando para tirar as suas dúvidas, sejam todos muito bem-vindos. Que a nossa jornada de hoje seja repleta de coisas boas, de sorriso, de diversão, que a gente deixe um pouquinho os problemas, as tribulações do dia e que a gente comece de uma maneira maravilhosa, radiante. Eu vou chamar a minha estrela preferida, Denise. Como é que tu tá, nega? Bom dia! Começar um sábado assim com vocês é maravilhoso. Gente, eu fico tão feliz em saber que vocês estão aqui junto com a gente, investindo no sonho de vocês, no projeto de vida. A gente fica muito satisfeito com isso. A gente está aqui hoje junto para mais uma aula de língua portuguesa, para mais um momento de tirar dúvidas, para mais um momento de investir no conhecimento de vocês e escrever aí o projeto de vida. Tenham um bom dia, uma boa aula, aproveita. Vai aí no grupo dos nonos anos, vai no grupo da escola, chama os colegas, pega o lápis, papel e anota as dicas que hoje a aula vai ser muito massa. É isso aí, minha gente. Acorda. E Denise falou uma palavra, uma expressãozinha aí que vocês vão escutar, porque eu sei que vocês vão entrar nas escolas técnicas, entrar nos IFs, vocês vão entrar num momento muito especial da nossa educação, que é o novo ensino médio. Então, essa palavrinha aí, essa expressão que Denise usou, projeto de vida, vai ser muito recorrente e vai contemplar e acompanhar vocês até o fim dessa jornada de ensino médio, tá? Eu vou falar meu nome, né? Fernanda, sou professora Fernanda Vasconcelos, porque toda vez que a gente dá um intervalo, né, que a gente termina, a Denise faz assim, mulher, gata, diz teu nome. Aí eu fico pensando, mas o povo já me conhece, eu toda famosinha, Denise também, que a gente andar na rua a gente não pode, porque a gente já anda com o povo fazendo... Professora Fernanda, professora Denise, eu fico até constrangida, estou andando ultimamente de boné. Mas, para quem não me conhece ainda, professora Fernanda Vasconcelos, e a gente vai seguir com uma aula deliciosa de língua portuguesa. Para começar, como não poderia ser diferente de todas as outras semanas, a gente vai começar com uma reflexão, tá? A gente está aí... a gente fechou essa questão do mês de setembro, a gente fechou essa questão do Setembro Amarelo, mas a gente não fechou essa questão da reflexão do que é o Setembro Amarelo, da importância da gente cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa atenção e do nosso emocional. E a nossa frase de hoje é do grande filósofo Mário Sérgio Cortella e diz o seguinte: gente que não tem dúvida só é capaz de repetir. Tá? Gente que não tem dúvida só é capaz de repetir. Por isso que eu digo sempre a vocês, pessoal, vamos interagir, pessoal, vamos tirar as dúvidas. Você não consegue tirar as dúvidas aqui hoje com a gente, não está podendo acompanhar, mas vai ficar ali ó, no YouTube, tira as suas dúvidas, não só repete, porque às vezes, quando a gente coloca aqui, como o filósofo Mário Sérgio colocou, só é capaz de repetir, mas ele não disse só repetir as coisas boas. Quando a gente reproduz, quando a gente replica as coisas boas, é ruim. Mas se a gente não tem essa capacidade de duvidar, de questionar, não é colocar sempre o que o outro está dizendo em xeque, em uma questão de, eu estou duvidando de você, no sentido maldoso, de expor o outro. Mas duvidar no sentido de questionar, de ser inquieto, tá? Então, não só repitam, às vezes a gente não repete as coisas boas, reflitam bastante, que esse seja o mote, a reflexão de vocês essa semana. Quem não tem dúvida, gente que não tem dúvida, só é capaz de repetir. Então, não seja só uma máquina de reprodução. Tenha suas opiniões, busque as suas assertativas, busque se impor naquilo que você pensa. Agora, claro, naquilo que você pensa, com argumentos,
consistentes, baseado em leitura. Não é simplesmente discordar do outro, só porque eu não gosto eu não vou repetir, ok? Então fica essa dica aí para você. Tem dúvida? Fala, busca, procura, tá? E aí a gente vai dar início à nossa aulinha de hoje, propriamente dita, em cima dos descritores, certo? Lembrando para vocês toda aquela discussão que a gente tem em cima de descritor, tá? A palavra descritor, gente, ela é somente uma formalidade. A gente precisa organizar, colocar no papel, fazer de uma maneira formal. Mas eu sei que vocês que acompanham aí a gente durante todos os sábados de Ondatec, inclusive, eu tenho ex-alunos de terceiro ano, eu tenho ex-alunos que foram aqui do Ondatec que continuam assistindo aos programas nos dias de sábado. Isso é muito importante, porque essas pessoas entenderam o que é a filosofia, o que é a pegada desse programa tão maravilhoso que a Prefeitura do Recife entrega aí na sua casa, na sua escola, que é justamente o Para a Vida, certo? Essa aula que a gente faz aqui, por que eu faço questão de começar sempre com uma reflexão? Porque eu acho que o mais importante de tudo é o que a gente vai pensar no nosso projeto de vida, como tão bem falou Denise, tá? Então, essa palavrinha descritor aí, eu quero que você associe sempre. O que é que eu preciso da língua portuguesa? O que é que eu preciso da matemática, das ciências, da área de humanas para a minha vida? Então, o primeiro descritor que a gente vai trabalhar... Peraí que eu estou meio acelerada, eu estou sentindo... Ô, Denise, eu estou sentindo que hoje eu estou... Sabe aquele dia que você está assim disparada? Pei. Tu tá achando? Me acalmar, né? É porque hoje começou o mês. É porque a gente começou outubro e a gente precisa se cuidar. E é outubro rosa, né? A gente terminou o setembro amarelo e a gente lembra que a gente teve aqui um bate-papo, que a gente falou do autocuidado e a gente precisa fazer isso sempre. Não é no amarelo, verde, é todo mês, todo dia. A gente precisa se cuidar, precisa respirar, é foco. Precisa prestar atenção, precisa se dedicar a um objetivo. A gente vai repetir muito isso. Vocês precisam se dedicar, se debruçar no projeto de vida de vocês. Mas a gente precisa se cuidar. No entanto, começamos hoje um novo mês, também tão importante quanto se continua no autocuidado, que é o Outubro Rosa, né, que é o outubro para a gente cuidar contra uma doença que vem aí atingindo muitas mulheres, né, que é o câncer de mama. Então, a gente tem aí, deve conhecer uma colega, uma mãe, alguém na família que já, pelo menos, teve um susto com essa doença. Então, vamos se cuidar, vamos reconhecer a gravidade da doença, porque quando a gente se cuida antes, planejamento é tudo. Inclusive, o nosso programa hoje está sendo, vai ficar gravado, então está sendo exibido pelo nosso canal do YouTube e também na plataforma do Educa Recife. Não esqueça, a gente tem os 2 lugares para vocês acessarem. E durante a semana, né, Fernanda vai começar aí com os descritores, a gente vai começar aí com as nossas questões hoje, mas durante a semana a gente tem aí um simulado para vocês responderem. Então, preste atenção, vamos começar e vamos desenhar bem lindo o projeto de vida de cada um aqui. Muito obrigada, Denise. Quando eu digo que essa mulher é uma estrela da paz, ela é, porque eu estava, minha gente, no euforia. Vocês imaginam o que é uma pessoa atacadíssima e você diz assim, caramba, eu estava aqui pensando, mas processando. Eu estou falando muito ligeiro, eu estou indo muito rápido, eu preciso me acalmar. E quem é que me acalma? Denise. Então vamos lá para o primeiro descritor que a gente vai trabalhar hoje. D2. Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Sempre digo para vocês, aqui é português para a vida, tá? Nós estamos trabalhando a questão das práticas de leitura. Também é uma coisa que eu sempre reforço aqui. Vocês percebam que nos simulados, nas apostilas que vocês recebem, nas nossas aulas, a gente não tem um momento de produção de texto. Mas todo o texto,
ele se produz a partir do que a gente constrói nas nossas práticas de leitura, tá? Então, quando eu trago esse descritor, eu trago para que vocês consigam visualizá-lo numa questão. Mas, por exemplo, ao falar, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade do texto. O que é que a Fernanda está trazendo aqui para vocês? Aquela dúvida que é tão recorrente e que você, ao produzir um texto, trava. E você chega para o seu professor de português e diz assim, me diga um sinônimo para eu usar aqui, eu não consigo achar uma palavra que substitua essa aqui. E nem sempre, gente, vai ser um sinônimo, nem sempre vai ser uma outra palavra que vai substituir naquele sentido de eu tenho que buscar no dicionário alguma palavra, algum termo que seja correspondente. Às vezes a palavra ela vai ser um pronome, às vezes a palavra ela vai ser um advérbio, às vezes você omitir uma palavra do texto, ela já vai dar aquele sentido que você quer. Por exemplo, eu digo assim, João chegou cedo, João pegou um bom lugar na sala. Eu tenho a repetição da palavra João, João. Eu posso dizer João chegou cedo e ele pegou um bom lugar na sala. Mas eu também posso dizer João chegou cedo e pegou um bom lugar na sala. No primeiro exemplo, quando eu disse e ele pegou um bom lugar na sala, o termo que está substituindo o outro é um pronome pessoal do caso reto, é o ele. No segundo caso, eu tenho a omissão da palavra João, do substantivo próprio João. Mas a frase, a estrutura, a oração, ela está tão clara, certo? Que eu já consigo entender que mesmo estando ausente, é a João que eu estou me referindo. Então, esse descritor que vocês vão visualizar nas práticas de leitura, pode ser aplicado dessa forma na produção de texto, certo? E a primeira questão é a costureira das fadas. Depois do jantar, o príncipe levou o Narizinho à casa da melhor costureira do reino. Era uma aranha de Paris, que sabia fazer vestidos lindos, lindos até não poder mais. Ela mesma tecia a fazenda, ela mesma inventava as modas. Dona Aranha, disse o príncipe, quero que faça para esta ilustre dama o vestido mais bonito do mundo. Vou dar uma grande festa em sua honra e quero vê-la deslumbrar a corte. Disse e retirou-se. Dona Aranha tomou da fita métrica e, ajudada por 6 aranhinhas, muito espertas, principiou a tomar as medidas. Depois teceu depressa, uma fazenda cor-de-rosa com estrelinhas douradas, a coisa mais linda que se possa imaginar. Teceu também peças de fitas e peças de renda e peças de entremeios, até carretéis de linha de seda fabricou. Isso aí, gente, é um texto, na verdade é um trecho de um texto das Reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. É um texto tão gostoso que vocês percebam que a gente lê devagar, sem pressa, com calma, e a gente fica com vontade de ler mais, porque Monteiro Lobato, autor da nossa literatura, o pai da indústria cultural, foi através de Monteiro Lobato que começou aqui no Brasil a indústria dos livros, tá? Vocês vão conhecer Monteiro Lobato mais profundamente quando vocês começarem o 3º ano. Então, daqui a 2 anos, vocês vão ouvir muito falar sobre Monteiro Lobato. Como todos os autores, existem as críticas, tá? Algumas positivas, algumas negativas, mas é inegável que na literatura infanto-juvenil ele é um dos autores mais consagrados do mundo. E a gente tem aí um trecho das Reinações de Narizinho, que fazem parte do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma obra atemporal. O que é uma obra atemporal? É que se aplica a qualquer situação. Para vocês terem uma ideia, Monteiro Lobato é um autor que apareceu na nossa literatura, que se configurou na nossa literatura nos anos na década de 1900, no começo do século XX, tá? Então, por ali, 1915, 1920, a gente já começa a ter essa literatura de Monteiro Lobato bastante aflorada. A pergunta é, a expressão
ilustre dama se refere? A costureira, a Dona Aranha, a fada ou a Narizinho? Voltando para o texto. Depois do jantar, o príncipe levou o Narizinho à casa da melhor costureira do rei. Era uma aranha de Paris que sabia fazer vestidos lindos, lindos até não poder mais. Ela mesma tecia a fazenda, ela mesma inventava as modas. Dona Aranha, disse o príncipe, quero que faça esta peça ilustre, para a dama, o vestido mais bonito do mundo. Vou dar uma grande festa em sua honra e quero vê-la deslumbrar a corte. Dona Aranha tomou a fita métrica e, ajudada por 6 aranhas muito espertas, principiou a tomar as medidas. Então, quando ele pergunta aqui, a ilustre dama, a gente vai aqui nesse trecho. Dona Aranha, disse o príncipe, quero que faça para esta ilustre dama. Quem é a ilustre dama? É a costureira? É Dona Aranha? É a fada ou é Narizinho? Reinações de Narizinho é a obra a qual pertence esse trecho. A costureira. Quem é a costureira? A Dona Aranha. E a ilustre dama? Quem é a ilustre dama? Eita, quase que não saía. A ilustre dama, agora foi, viu? É justamente essa questão da fada, tá? Que é essa ilustre dama que ele está se referindo, certo? Questão 2. Pan, uma divindade rural. Se vocês observarem, a gente vai aí agora para Patativa do Assaré, tá? A gente está saindo de Monteiro Lobato e a gente está indo para Patativa do Assaré. São literaturas totalmente diferentes. A gente tem uma literatura voltada para o público infanto-juvenil e a gente está agora com Patativa do Assaré, que é um poeta cordelista, certo? Vocês chegando no primeiro ano, vocês vão encontrar essa questão da literatura do cordel bem forte e bem evidente, certo? Patativa do Assaré é um autor cearense. Aqui em Pernambuco, a gente tem, e se vocês tiverem a oportunidade, tá? Eu não sei se Denise já teve essa oportunidade de visitar o Museu da Xilogravura, lá em Bezerros, tá? Não é tão longe daqui não, não dá para ir caminhando, né? Mas não é tão longe daqui não. O Museu da Xilogravura, lá em Bezerros, com J. Borges. Tu já foi lá? Então, Fernanda, sei mais ou menos onde fica o museu, a importância que é o museu, a importância desse artista do J. Borges. A gente até se depara, vocês já devem ter se deparado com as xilogravuras do J. Borges aí em vários lugares e a gente nem se dá conta que está diante de uma arte tão importante quanto são as xilografuras aqui no nosso estado. Mas nunca tive a honra de conhecer esse lugar. Eu gosto tanto de conhecer os lugares daqui do estado. Próxima parada vai ser lá e vou mandar aí umas fotos. Quem sabe a gente não passa umas fotos e vocês veem aí no nosso canal. Ah, minha gente, olha, é uma visita maravilhosa, tá? Muito boa mesmo. Mestre J. Borges, inclusive, minha gente, fica a dica. Quando você chega lá, no ateliê de J. Borges, você é recebido pelo próprio J. Borges. Eu mesma tenho algumas fotos, a minha filha também já levei ela para ter essa oportunidade. Deixa eu só voltar aqui para a questão anterior, tá certo? Que deu aquela trombada toda e eu não deixei a alternativa para vocês, tá? Eu só falei, né, da questão da ilustre dama. Tem a letra A, que é a costureira, letra B, a Dona Aranha, C, a fada, D, Narizinho. O texto se refere a Narizinho, tá? Se você reparar aqui na primeira linha, o príncipe levou Narizinho à casa da melhor costureira. A costureira era a aranha e a roupa que ia ser feita era para Narizinho. Então, a primeira questão, letra D de dado, porque a apresentadora hoje está meio atropelada. Não sei o que está acontecendo comigo. Eu geralmente sou uma pessoa tão calma, tranquila, equilibrada. Não, corta para mim. Em falar em corta pra mim, vocês nem sabem. Gente, nós estamos hoje com Vanessa. Será que eu acertei? Olha pra mim. É Valéria. Não, Valéria, vocês já sabem, né? Que na fila de Fernanda, todos os seres imaginários acontecem. É Vanessa, hoje quem tá aqui na produção apoiando. E ela é 1001 utilidades, viu? E ajeita a gente, e arruma.
botar um microfone de lapela, que a gente está com o microfone de lapela hoje. Então, e também está com a gente ali. E eu adoro, viu, Vanessa? A Vanessa ainda não sabia que eu gosto de corta para mim. Essa menina, quando a professora Fernanda foi tranquila e calma, minha gente, a gente tem que dar umas pausas para ela respirar e voltar e retomar a questão. Esse tempinho já deu para vocês pegarem. Quem ainda não pegou lápis, quem ainda não pegou papel, eu vou fazer aquela perguntinha que eu faço todas as aulas. É uma pergunta repetitiva, mas é porque é muito importante nesse processo. Quem ainda não tirou RG, precisa agendar isso com muita urgência. Chegar no dia das inscrições sem RG. Quem não tirou CPF, precisa ter o CPF. Sem esses documentos, vocês vão perder a oportunidade de fazer essa inscrição, tá bom? Fernanda, tranquila, linda. Volta lá para a questão. Certo, só um minuto aqui. Por favor, produção, passa aí de novo no meu teleprompter, eu não entendi. Pode colocar. Oi, Vanessa, estou te ouvindo. Não se preocupe não, que eu não vou ler em voz alta não, deixa eu só me situar aqui. Esse negócio passa... Oi, passa mais rápido não? Espera aí, gente, eu deu uns operacionais aqui, uns problemas operacionais. Vamos lá. Certo, entendi. Não, se aquela enrolada, né, da língua, aquele trava-língua da primeira questão, mas aí eu acho que já ficou... Entendi, certo. Mas aí ficou claro para todo mundo, né, que a primeira questão é letra D, né? Ele pergunta da ilustre dama, a ilustre dama é Narizinho. A história é o príncipe leva Narizinho para a casa da melhor costureira do reino, a melhor costureira do reino é uma fada, e ele pede para fazer um vestido para aquela ilustre dama, certo? Voltando aqui à questão, a gente estava falando dos cordelistas da xilogravura, de J. Borges, e esse texto é do Patativa do Assaré, um cordelista cearense. Pan, uma divindade rural. De acordo com a mitologia greco-romana, Pan ou Pan, vejam só, quando eu digo Pan ou Pan, quando a gente está na oralidade, a gente fica pensando assim, gente, ela falou Pan e Pan, não tem diferença. Mas na escrita, eu posso escrever com N ou eu posso escrever com A e tio. Cuidado, viu, minha gente, que tio não é acento. Acento a gente tem circunflexo, grave e agudo. Grave é aquele que todo mundo chama de crase. Crase não é acento, crase é um fenômeno que acontece e é marcado pelo acento grave. Acento agudo é aquele que me indica que a pronúncia é mais aberta, vovó. Acento circunflexo é o chapeuzinho, que me indica que a pronúncia é mais fechada, vovô. E o tio não é sinal. O tio é para indicar que o som ele é nasal. Se você falar a palavra pan e colocar o dedo, indicador, no seu nariz, pan, você vai sentir que o nariz vai dar uma tremidinha. Então é para isso que o tio serve. De acordo com a mitologia greco-romana, Pan ou Pan é o deus dos bosques e dos campos, dos rebanhos e dos pastores. Morava em grutas, vagava pelas montanhas e pelos vales e divertia-se caçando ou dirigindo a dança das ninfas, divindades dos rios, dos bosques, das florestas e dos campos. Amante da música, inventou a avena, uma flauta que tocava exemplarmente. Pan era temido por todos aqueles que tinham que atravessar as matas durante a noite, pois as trevas e a solidão desses lugares predispunham as pessoas a medos e superstições. Por isso, os pavores desprovidos de causas aparentes eram atribuídos a pães e chamados de pânico. Então, esse texto, ele vai falar para a gente, ele já deixa claro que é uma história de mitologia greco-romana, tá? E a pergunta é, e a solidão desses lugares? A expressão em destaque, qual é a expressão em destaque desses lugares? Refere-se às montanhas, aos vales, aos bosques ou às matas. Então, veja, Pan é o deus dos bosques e dos campos, dos rebanhos e dos pastores.
morava em grutas, vagava pelas montanhas e pelos vales, e divertia-se caçando ou dirigindo as danças das ninfas, divindades dos rios, dos bosques, das florestas e dos campos. Amante da música, inventou a vena, uma flauta que tocava exemplarmente. Pan era temido por todos aqueles que tinham que atravessar as matas durante a noite, pois as trevas e a solidão desses lugares, desses lugares. De que lugares, gente? Das matas. Percebam que ele diz aqui, ó, Pan era temido por todos aqueles que tinham que atravessar as matas, pois as trevas e a solidão desses lugares. De que lugares? Das matas. Prestem atenção que tanto o texto 1 quanto o texto 2, eles trazem 4 alternativas, coisa que também a gente já discute bastante aqui no Onda Tech. Eles trazem 4 alternativas e todas 4, elas pertencem ao texto. E como é que eu sei, Fernanda, quando isso acontecer, qual vai ser a alternativa correta? A alternativa correta vai ser sempre aquela que seja a mais clara, a mais próxima. Percebam que o texto fala de montanhas, de vales e de bosques. Mas essa expressão especificamente, ela está juntinho de quem? Ela está juntinho da expressão as matas. Portanto, segunda questão, letra D de dado. Lembrando, tivemos a primeira, D de dado, resposta narizinho, e a segunda, D de dado, as matas, tá? Terceira questão, temos aqui um gênero textual que é muito comum, que vai ser bastante comum para vocês, tá? Nas provas dos IFs, das escolas técnicas, de todo esse movimento que vocês irão participar de avaliações externas, tá? A gente está aí há poucos meses, há poucos dias, na verdade, né? A gente está começando outubro hoje, setembro, que Deus o tenha. A gente está começando outubro e a gente está trazendo para vocês uma proximidade dessa questão das avaliações externas, tá? E nessas avaliações, a gente vai ter muito gênero textual, charge, cartoon e tira. Quero aproveitar esse tempo que a gente tem aqui para trabalhar com calma, com tranquilidade. Isso também é uma coisa muito positiva no Onda Tech, esse tempo pedagógico que a gente ganhou para não só resolver a questão, mas discutir as propostas de gêneros trazidas pelas questões. Então, eu digo para vocês aqui que a gente tem uma charge, tá? Muitas vezes acontece da gente ter como sinônimo charge e cartoon. Fernanda, mas existe uma diferença entre eles? Pouca, tá? Tanto a charge, quanto o cartoon, quanto a tira, quanto os quadrinhos, geralmente eles misturam elementos da linguagem verbal e não verbal, certo? É o que a gente chama de linguagem híbrida, que é quando você tem o texto verbal, aquele com palavras, e o texto com imagens, certo? Algumas vezes vocês vão perceber que a tirinha, ou a charge, ou o cartoon, ela vem só com a imagem, tá? Geralmente acontece imagem nas tirinhas. E qual é a diferença básica entre charge e cartoon? Muitas vezes é a questão da temporalidade, tá? O cartoon, ele é mais atemporal, ele pode ser usado em qualquer momento. É como se fosse aqui, por exemplo, o enunciado da questão, ele diz o seguinte: com base na observação da charge. Mas eu poderia dizer que isso daí vai além de uma charge, que seria um cartoon? Poderia. Porque está tratando, se você observar, sobre perigos da vida. Esses perigos da vida, que são tratados aí nessa imagem, remetem à questão do motivo da dengue, do mosquito da dengue. A gente percebe que todo ano, há muitos e muitos tempos, e por muitos e muitos tempos vindouros, a gente vai lidar com esse problema. Então, se eu usasse essa charge aí há 10 anos, ela serviria. Porque talvez o problema do mosquito, da dengue, das doenças trazidas por ele, não fossem tão amplos e tão agravados como a gente tem no nosso dia a dia de hoje. Mas já existia. Então, essa charge aqui, há 10 anos,
faria sentido. Daqui a 10 anos futuros, essa charge ela também vai ser válida. Porque enquanto as pessoas estiverem criando habitat e condições propícias ao mosquito da dengue, ele vai existir. Então, a gente chamou aqui no enunciado de charge, mas poderia ser chamado tranquilamente de cartoon, tá? Não é que seja assim, é uma diferença brusca, tipo, o que é matemática, o que é língua portuguesa. Não é essa diferença gritante. Existe uma diferença sutil, que muitas vezes, ou algumas vezes, pode ser aplicada, tá? Então, observando essa charge aí. São demais os perigos desta vida. Adoro o rio. Tem as condições ideais para nós. Com base na observação da charge, o vocábulo ideais poderia ser substituído sem alterar o sentido por. Escolha uma opção. Letra A, adequadas. B, imaginárias. C, reais. Ou D, impróprias. Vejam, adoro o rio. Tem as condições ideais para nós. Gente, quando eu digo assim, isso é ideal para mim, vejam que na cabeça de vocês vem a dúvida gritante entre letra A e letra C. Porque são alternativas muito semelhantes, adequadas e reais. Mas, por exemplo, quando eu digo assim, olha, isso aqui seria adequado para mim. É uma coisa que pode ser real ou não, mas na minha concepção, ela é adequada. Eu não estou dizendo que é uma coisa que é impossível de acontecer, mas eu estou dizendo que ela pode ou não existir na realidade. Por exemplo, para mim, agora, uma situação ideal seria estar nas Ilhas Maldivas. Levaria tranquilamente a minha amiga Denise, viu? Mas isso é real, Denise? Mas amo praias. Já pensou? Que coisa linda naquela ilha, aquele mar. Bota no Google depois. Agora não, viu? Depois das aulas. Depois vocês botam no Google para vocês darem uma olhada. Que belíssima coisa. Eu quero ir agora, Fernanda. E aí? Pode ser real ou só a gente vai ficar pensando mesmo? E aí foi o que eu perguntei. Isso é real ou isso é imaginário? É imaginário, mas é adequado. Eu posso, ninguém manda no meu sonho. Eu posso estar aqui agora e a cabeça está lá, nas Maldivas, está ali em Maragogi, está ali em Porto de Galinhas, está na minha casa, na minha rede, em qualquer canto. Então, quando ele diz assim, ó, tem as condições ideais, é que tem as condições adequadas. Uma coisa ideal é uma coisa adequada, mas nem sempre vai ser real. A gente trabalha com o que a gente tem, meu amigo. Agora, quando a gente pode mudar, a coisa é diferente, viu? A gente pode mudar, a gente muda. Mas, quando ele diz, tem as condições ideais, são as condições adequadas, certo? Nesse contexto, a palavra ideais, ela pode ser substituída pela palavra adequadas, sem o menor prejuízo para a compreensão do texto, ok? Peraí, viu, minha gente? Olha, hoje está acontecendo de tudo. O negócio está pegando aqui não, viu? Valéria, alguém me ajuda aí? Deixa eu ver aqui. Ó, menino, tu viu isso? Foi só tocar aqui, ó. Puf! O negócio foi, mas é muita mágica, viu? Próxima questão. Leia o texto abaixo. O enunciado é abaixo, porque quando vai no papel de vocês, o texto está abaixo, realmente abaixo. Aqui, eu não sei o que foi que aconteceu, que toda vez agora está aparecendo desconfigurado, mas a gente vai trabalhar para melhorar isso lá na próxima aula, no próximo sábado. A onça. Olha só quem vai aparecer de novo, gente. Monteiro Lobato. Se familiarizem com esses textos, com essas questões, tá? Monteiro Lobato, Esopo, Fábulas, são textos que com certeza vocês irão encontrar nessas seleções externas, sobretudo nas ETEs. A onça. Dos moradores do sítio de Dona Benta, o mais andejo era o Marquês de Rabicó,
Conhecia todas as florestas, inclusive o capoeirão dos taquaraçus, mato muito cerrado, onde Dona Benta não deixava que os meninos fossem passear. Certo dia em que Rabicó se aventurou nesse mato em procura das orelhas de pau, que crescem nos troncos podres, parece que as coisas não lhe correram muito bem, pois voltou na volata. "O que aconteceu?" perguntou Pedrinho ao vê-lo chegar todo arrepiado e com os olhos cheios de susto. "Está com cara de marquês que viu onça." "Não vi, mas quase vi", respondeu Rabicó tomando fôlego. "Ouvi um miado esquisito e dei com os rastros mais esquisitos ainda. Não conheço onça, que dizem ser um gatão, misericórdia, assim do tamanho de um bezerro. Ora, o miado que ouvi era de gato, mas mais forte, e os rastros também eram de gato, mas muito maiores. Logo, era onça." Eu compreendo, viu, a situação do Marquês de Rabicó. Eu votaria exatamente assim como ele. Assim mesmo. A questão é, deixa eu tocar aqui na tela de novo para a questão passar. Vamos lá? Toquei? Milagre. Em "Não conheço onça, que dizem ser um gatão assim, do tamanho de um bezerro." No último parágrafo. A palavra destacada refere-se à escolha. Escolha uma opção. Letra A, Rabicó. B, onça. C, gatão. Ou D, Pedrinho. Vejam só. Não conheço onça, que dizem ser um gatão assim do tamanho de um bezerro. Fernanda, geralmente essas questões de substituição em que aparecem o que, elas vão confundir a gente. Mas aí, se a gente fizer a pergunta, a estrutura onde o que aparece, fica a dica. Ela vai responder, aquilo que responder vai ser o termo ao qual o que se refere. Então, vê. Obrigada, Vanessa. Chegou aqui, ó, meu novo passador top. Ora, o miado que eu vi era de gato, mais fortes. E os rastros também eram de gato, muito mais fortes. E ele diz o seguinte: eu não conheço onça, que dizem ser um gatão assim do tamanho de um bezerro. Gente, o que é que as pessoas dizem que é um gatão assim do tamanho de um bezerro? As pessoas são quem dizem, massa. Elas dizem o quê? Ser um gatão assim tamanho do bezerro. Quem é um gatão assim tamanho do bezerro? Só pode ser a onça. Então, essa palavra aí que está em destaque, que está sublinhada, ela vai se referir ao termo onça, tá? Quem diz são as pessoas. O que é que as pessoas dizem? As pessoas dizem ser um gatão assim do tamanho de um bezerro. E a quem esse gatão tamanho de um bezerro faz referência? A onça, certo? Então, tenham muito cuidado. Quando tiver essa questão do que, faz sempre essa pergunta. Alguém disse... Disse o que sobre quem? Nesse caso aí funciona muito bem. E na maioria dos casos também vai funcionar. Então, quarta questão, a gente tem como gabarito, letra B de bola, a onça, certo? Quinta questão, o fim de sapos, rãs e pererecas. Para muita gente, sapo, rã e pererecas podem lá não ter graça. Mas os anfíbios são essenciais à vida de florestas, restingas e lagoas. Só para citar alguns ambientes. E o problema é que estão desaparecendo sem que cientistas saibam explicar o porquê. O fenômeno é conhecido há anos, mas tem se agravado muito. Sobram explicações: vírus, redução de habitat e mudanças climáticas, por exemplo. Mas ainda não há resposta para o mistério, cuja consequência é o aumento do desequilíbrio ambiental. Para tentar encontrar uma solução, cientistas começaram a se reunir no Rio. A questão é, ao se referir ao desaparecimento dos sapos, rãs e pererecas, o texto alerta para, escolha uma opção,
o perigo de alguns ambientes ameaçados, a falta de explicação dos cientistas, as explicações do mistério da natureza, o perigo do desequilíbrio do meio ambiente. Vê essa questão, minha gente. Novamente, deixa eu explicar para vocês como é que funcionam essas questões. Quando você vai fazer uma prova, você vai fazer uma avaliação externa, por exemplo, vocês têm feito algumas avaliações da rede municipal de ensino. Massa. Vocês vão se deparar com o SAEP, que é uma prova aplicada em todo o estado de Pernambuco, certo? Quando você vai fazer essas questões, você se depara com um enunciado mais curto, um texto mais curto. Porém, os descritores que a gente coloca ali, que a gente chama de distratores, é justamente essa palavra, distrator. Ela não é para confundir você, não é uma casca de banana, mas é para ver até onde o seu raciocínio vai, certo? Então, você perceba que, novamente, a gente bate naquele ponto. Poxa, eu tenho mais de uma alternativa que poderia tranquilamente responder a questão. E onde é que eu vou fazer essa diferença? O que é que vai me dar a segurança? A resposta que tiver o raciocínio mais completo, tá? A intenção não é fazer você errar, mas a intenção é ver até onde o seu raciocínio ele vai ser um pouco mais completo. Então, vem aqui. A gente tem o perigo de alguns ambientes ameaçados ou o perigo do desequilíbrio do meio ambiente. Então, vejam só, a gente tem aí, no último parágrafo, na antepenúltima linha, a seguinte colocação. Mas ainda não há resposta para o mistério, cuja consequência é o aumento do desequilíbrio ambiental. Desequilíbrio ambiental é a mesma coisa de desequilíbrio do meio ambiente, tá? E qual a diferença, Fernanda, da letra A para a letra D? Na letra A eu digo o perigo de alguns ambientes ameaçados. E a preocupação do texto não é com alguns ambientes ameaçados. A preocupação do texto, quando ele fala do desaparecimento de sapos, rãs e pererecas, se concentra justamente no desequilíbrio do meio ambiente, tá? E não de algumas partes dele. É como se você dissesse assim, eu vou só me preocupar com isso aqui, mas isso aqui é parte de um todo. Então, se a gente tem como analisar o todo, a gente não vai se preocupar somente com uma parte. Então, aqui, se você coloca, por exemplo, letra A, o seu raciocínio, ele não é o gabarito, mas ele não está totalmente errado. Espero que vocês consigam entender essa diferença. Por isso que, muitas vezes, a gente sai de uma prova com aquela sensação de, oxe, fez muito massa a prova, meu irmão, se eu não tirar 10 naquela prova, eu não sei nem o que é que eu diga. Não diga não, porque muitas vezes pode acontecer isso que está ocorrendo aqui, certo? Então, resposta da quinta questão, letra D, o perigo do desequilíbrio do meio ambiente, certo? Passando para o próximo descritor, a gente vai inferir, a gente vai trabalhar o D4, inferir uma informação implícita em um texto. O que é uma informação implícita? É aquela que não está clara, mas está subentendida. Ou seja, você não vê aquela resposta. Sabe aquele negócio que você fica perguntando assim à sua professora? Tia, os pintinhos piando, tia. A resposta é daqui até aqui. Não existe. Quando você está trabalhando uma questão implícita, não tem resposta daqui até aqui. Eu começo aqui e termino aqui. Não. A resposta, ela não vai estar de cara no texto, mas você vai conseguir, pelos elementos que o texto reúne, ver onde é que está aquela resposta. No ano 3000, os homens já vão ter se cansado das máquinas e as casas serão novamente românticas. O tempo vai ser usado sem pressa. Gerânios enfeitarão as janelas. Amigos escreverão longas cartas. Cientistas incentivarão novamente o bonde, a charrete. Pianos de cauda encherão as tardes de música. E a terra flutuará no céu muito mais leve, muito mais leve. Rosiana Murray. Fantástica, minha gente. Essa poetisa, ela é incrível, tá? As poesias dela são sempre assim, muito leves, muito doces, muito cheias de sonhos.
A questão é, na primeira estrofe, vejam só. Como eu falei para vocês, a questão da desconfiguração, ele não está em estrofes aqui, mas o material que você vai receber, ele tem estrofes, certo? Como é que a gente vai saber, Fernanda, aqui nesse material, onde é a estrofe? Toda vez que eu tiver ponto final, letra maiúscula, você considera uma estrofe. Então, na primeira estrofe, os homens já vão ter se cansado das máquinas e as casas serão novamente românticas. Na primeira estrofe, o eu lírico, ou seja, aquele que se expressa no poema. Letra A, apresenta os objetos abandonados, descreve as relações de amizade, mostra os novos inventos ou prevê como será o mundo no futuro. Gente, eu lírico é uma expressão muito importante. Por exemplo, eu sou Fernanda Vasconcelos. Eu sou a mesma pessoa, aqui, em qualquer lugar que você me encontrar. Então, não existe um eu lírico, não existe uma personagem, um personagem que eu crio para vir aqui no Ondatec. Não existe. Mas, por exemplo, quando eu quero falar alguma coisa que está subentendida, que eu acho que não é adequado que a minha pessoa fala, é como se eu criasse um personagem, eu criasse alguém para falar por mim, para expressar as minhas ideias. Então, por exemplo, quem me conhece sabe que isso aqui não é um eu lírico, que eu sou essa pessoa mesmo, que eu troco nomes, que eu falo demais, falo ligeiro. Não é não, Denise? Tem medo de gato. Ai, gente, eu tava toda me tremendo, só de ler aquele texto da onça, mulher. Gente, quem já viu Tem Medo de Gato? Pois é, a professora Fernanda Vasconcelos tem medo de gato. E você? Medo de nada, né? Medo de arriscar no futuro, medo de prestar atenção, nada disso. Preste atenção, porque assim, à medida que Fernanda vai fazendo essas conversas, essas comparações, está saindo aí um monte de dicas que vocês vão ver o tempo todo. Vocês vão ver durante os simulados, vai ajudar vocês a responderem as questões no simulado. Fazer o simulado significa estar exercitando. Vocês estão estudando. Vocês estão estudando. Então, façam os simulados, anotem as dicas da Fernanda e certamente vocês vão encontrar esses autores, esses poetas, as poetisas nessas questões aí, para vocês tentarem uma vaga nas ETEs. Então, veja, voltando a essa questão do eu lírico, né? Muito obrigada, Denise, por ter reforçado que eu tenho medo de gato. Eu tenho medo mesmo, eu não tenho vergonha de dizer não. E digo mesmo que é para as pessoas, quando me virem e virem um gato por perto, dizem assim, tira, viu? Tira. Por exemplo, se entrasse um gato aqui agora, o programa ia ficar aqui sozinho, porque eu mesmo saía. Só Dona Tex e Denise se assumisse, viu? Porque apareceu um gato aqui, quem mais corre sou eu. Quando a gente fala do eu lírico, que eu disse para vocês, isso aqui não é um personagem, isso aqui é Fernanda. Aí você vem aqui e você vê Rosiana Murray. Esse eu lírico, a pergunta está dizendo assim, quando ele diz o eu lírico, ou seja, aquele que se expressa no poema, você vai dizer, eita, é Rosiana Murray. Não é. Rosiana Murray, ela é a autora, ela é a poetisa que escreveu o poema. Mas para dizer o que o poema está trazendo para a gente, foi criado um eu lírico. E o que é que esse eu lírico, ele mostra para a gente? Ele se expressa no poema para apresentar objetos abandonados? Não. Ele pode até fazer uma referência a objetos que estão em desuso, mas ele não diz que eles estão abandonados. B. Descreve as relações de amizade, ele até mostra como vão ser essas relações de amizade, mas não é na primeira estrofe. Mostra os novos inventos de maneira nenhuma, pelo contrário, ele faz uma alusão. O que é alusão? Uma referência ao passado. Ou prever como será o mundo no futuro. Ele prevê como será o mundo no futuro. Então, mais uma vez, a gente tem a letra D como alternativa. Aí você vai dizer assim, não, mas no futuro mesmo o mundo não vai ser assim, não. Gente, isso é um poema. Poema. No poema eu posso dizer que o mundo vai ser do jeito que eu quiser, eu posso escrever do jeito que eu quiser, mas, Fernanda, eu posso escrever com acento, sem acento, se a palavra terminar com R, eu posso excluir, pode, você tem licença poética. O que é licença poética? O poema ele vai trabalhar com a fantasia, a poesia vai trabalhar com a fantasia, ela vai ter uma estrutura em versos,
que é a forma, é o poema. O poema ele é escrito em versos, ele pode ter, ele tem rimas, ele tem estrofes, pode ser que não tenha rimas, mas estão lá as estrofes, cada verso, cada linha é um verso. E a poesia é o que traz essa licença poética, essa forma de eu posso escrever do jeito que eu quiser, eu posso expressar tudo aquilo que eu quiser. Então, quando você diz assim, eu tenho licença poética para falar isso, você pode falar o que você quiser, porque aquilo te dá licença poética, tá? Mas não é, eu tenho licença poética, vou sair por aí falando tudo que eu quiser, calma. Isso a gente está falando em relação à poesia, ok? Próxima questão para a gente fechar esse primeiro bloco. O bicho. Eita, poema, velho, gostoso, conhecido, mas que a gente tem sempre um leque de possibilidades. A gente está falando de Manuel Bandeira, né, minha gente? Por favor, vejam que aula maravilhosa. Eu já trouxe Monteiro Lobato, Patativa do Assaré, Rosiana Murray e agora estou trazendo Manuel Bandeira. Eu fico logo nervosa. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem, Manuel Bandeira. Da leitura do texto, pode-se deduzir que ele, o texto, denuncia, letra A, o acúmulo de lixo nos pátios, letra B, o trabalho dos catadores de lixo, letra C, a diferença entre homem e cão, letra D, a mistura do homem com o bicho, ou letra E, a condição miserável do ser humano. Gente, é aquela questão que você olha, o poema é curtinho, lembrando que no material de vocês esse poema vai estar escrito por estrofes, como ele tem que ser. Aqui foi uma questão de desconfiguração. A gente já está trabalhando para resolver isso nos próximos programas, tá? E aí você olha, poxa, texto curtinho, fácil compreensão. Quando tu vai lá para as alternativas, tu olha assim e faz, eita. Se eu chego na letra A e digo assim, o acúmulo de lixo nos pátios, faz parte do texto? Faz. B, o trabalho de catadores de lixo. Veja só, não é necessariamente catador de lixo. Em nenhum momento Manuel Bandeira diz que são os catadores de lixo que estão ali. O que Manuel Bandeira fala para a gente é que é o homem. Não precisa ser necessariamente catador de lixo. Até porque a condição miserável a que leva o homem a fazer aquilo, ele não está só catando para vender. Ele está catando para sobreviver. C, a diferença entre homem e cão. Essa diferença, ela é notável. Porque muitas vezes tem cachorro que é exigente que só a peste. Você joga um negócio pro cachorro, o cachorro vai lá, fareja, não quer. Rejeita. E esse homem, esse ser humano, nessa condição miserável que Manuel Bandeira nos apresenta, ele não faz distinção com nada. Ele achou, ele come. E aí isso vale muito, gente, para aquela questão de muitas vezes a gente desperdiça alimento. Às vezes você está na escola, você vê o desperdício de merenda, as pessoas que estragam. Não façam isso. Tem um monte de gente que está morrendo de fome. Tá? Esse poema aqui, Manuel Bandeira, é um poeta que teve suas obras apreciadas a partir de 1922. A partir da Semana de Arte Moderna é que a gente vê uma evidência sobre Manuel Bandeira. Eu estou falando de 100 anos depois. O cara começou a escrever esse poema lá pelos anos de 1922, eu estou em 2022. E essa situação, minha gente, hoje, ela está muito mais clara do que em qualquer outro momento. Tá? Então, a mistura do homem com o bicho, o homem realmente se mistura com o bicho. Tem hora que ele não sabe o que é homem e o que é bicho. E tudo isso se deve o quê? A condição miserável do ser humano, tá? É uma condição miserável, é a fome, é o sofrimento, é a falta de empatia, é a falta de se colocar no lugar do outro. Então, da leitura do texto, pode-se deduzir que ele denuncia o acúmulo de lixo, existe, mas esse não é o foco. O trabalho de catadores de lixo, não necessariamente catadores de lixo, ele fala do homem de modo geral.
Diferença entre homem e cão, muitas vezes não existe nem essa diferença. Muitas vezes ele não consegue distinguir o que é homem e o que é animal. E quando consegue, ele diz que o animal ainda é mais seletivo do que o homem com fome. Mistura do homem com o bicho, existe essa mistura. Mas o que é que leva a essa mistura? Justamente a condição miserável do ser humano. Oi, Tereza, pode falar? Intervalo agora? É isso? Ah, tá certo. Então, receba o recado da minha querida Tereza, tá? Quando a gente voltar. Eu vou começar logo abrindo a sessão de beijo, mandar um beijo pro pessoal da Hugo Gerdau. Muito obrigada, tá? Por tudo que vocês têm feito, por todo esse empenho do Andatec, por toda essa força. Acho que por essas semanas eu tô por aí para fazer um aulão massa. E aí agora eu recebo da nossa querida Tereza o aviso de que a gente vai para o intervalo comercial, vice Denise. E depois a gente volta daqui a pouco. Sai daí não que a gente já vem, vice? Beijo! Alô galera, mostrando recebidos aqui da escola, caixa novinha. E aqui tá o tablet que tá chegando para os estudantes do Recife. São mais 45 mil como este aqui. E olha que tudo, já vem com internet topzera. Dá pra fazer as tarefas em todo canto. Aqui pessoal, na sala de aula, a gente agora tá usando notebook. Estudar conectado é outro nível, vice? Tem pro estudante e já tá chegando pro professor. Ó pra aí, até amanhã tá curtindo tudo isso. Brincadeira, galera. Em casa, o lance é aproveitar as aulas ao vivo e gravadas, que a gente pode ver na TV, no computador ou no tablet. Que tudo! Educa Recife. Esse é o programa de transformação digital nas escolas. Acesso e inclusão para a rede com mais tecnologia do país. Receba! Bora, galera! O bonde do Educa Recife! Prefeitura da cidade. Estamos de volta, temperaturas ajustadas. Isadora chegou aqui para fazer companhia a Vanessa. Penso que esse estúdio hoje tá lindo, lindo, lindo. Everton tá aqui com a gente. Denise, esse povo bonito, bonitão. E vamos dar a carga total, foco, concentra, atenção. Vocês viram as dicas do primeiro bloco do programa, tá? Fico muito feliz, como eu sempre digo para vocês, não é só sobre resolver questões, mas a gente tratar de outros temas que vão sendo puxados, outros recortes que vão sendo trazidos para nós a partir dessas questões e desses descritores. Lembrando o que eu falei no comecinho do primeiro bloco. Toda vez que vocês olharem descritor, vocês pensem: quais são as habilidades que eu vou ter que desenvolver nessa questão? O que é que eu tenho que saber para me virar? Qual é a pegada dessa questão, tá? Lembrando que não é só uma pegada dessa questão. É o que você vai levar dessa questão, desse descritor, para a sua vida, tá? Então, o descritor que a gente vai trabalhar agora, ele pede o seguinte: para identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. O que é finalidade? Ou seja, para que serve esse gênero? O que é que eu vou ganhar quando eu consigo interpretar uma charge, um cartoon, uma fábula? O que é que eu ganho quando eu consigo identificar, quando eu consigo diferenciar, por exemplo, uma notícia de uma reportagem? Então, todas essas coisas que permeiam o nosso dia a dia estão dentro dessa concepção de gênero, tá? Lembrando para vocês, tipologia é uma coisa, gênero é outra, certo? O tipo textual, ele pode ser narrativo, dissertativo, descritivo, argumentativo, expositivo, injuntivo, tá? Então, eles vão ter sempre esse formato. É como se o tipo textual fosse o esqueleto. Por exemplo, uma narrativa, ela tem uma estrutura fixa, ela tem o personagem, o tempo, o espaço, o enredo, que é a história. O conteúdo dessa narrativa, o que é que eu vou querer fazer dentro dessa narrativa,
é que vai me dizer o gênero. Ou seja, qual é a finalidade? Para que eu vou usar aquela narrativa? O que é que eu estou querendo abordar? O que é que eu estou querendo explorar dentro daquela narrativa, tá? Então, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros é justamente isso. Eu saber quando eu vou ter que usar uma receita. Por exemplo, se eu chegar, vou para o médico, estou passando mal. Deu um piripaque em mim aqui no estúdio, Denise assume aqui e eu vou para o médico. Quando eu chego lá, se ele me der um poema para eu recitar de 8 em 8 horas, eu vou achar que o médico endoidou, não vou não. Porque quando eu vou para o médico, eu espero que ele passe uma receita com as indicações dos medicamentos e horários que eu vou precisar cumprir. Porque isso é o gênero, é a finalidade sociocomunicativa. Ou seja, eu preciso que naquele momento haja uma interação que seja de acordo com o que a situação pede. Então você não vai para o médico esperando que ele vá passar um receituário de poema para você. Você vai para o médico esperando que ele passe um receituário de remédio. Ô, produção, é impressão minha ou eu estou vendo Deivinho por aí, Isadora? Só faz um sinalzinho para mim de positivo. Mas a Deivinho está por aqui, né? Eu estou dizendo a vocês. Agora tem Deivinho, tem Viviane, tem Deivinho, amor! Cheiro para tu! Deivinho fazendo coração para mim no sábado, quando é para no outro sábado que foi para botar o gato, no instante ele soube. Então vamos para a questão. A questão é o seguinte: a luz tem cor, material, uma folha de papel em branco, um copo com água, uma lanterna. Como fazer? Coloque o papel em frente ao copo com água. Coloque a lanterna ao lado do copo e acenda. O que acontece? Aparece um arco-íris refletido no papel. Por que acontece? Porque o copo d'água faz com a luz da lanterna exatamente o que a nuvem faz com a luz do sol, ou seja, separa as cores da luz. A luz que parece não ter cor nenhuma, na verdade, é uma mistura de cores coloridas. Juntas, elas dão a luz invisível ou luz branca. Misturadas, a gente não vê cor nenhuma. Mas se você faz passar por alguma coisa que separe as cores, por exemplo, um copo d'água, você vai ver as cores separadas ou um arco-íris, tá? A questão é o seguinte: o texto acima, ou seja, esse texto anterior, ele serve para orientar uma experiência com água, informar sobre o arco-íris, explicar sobre a origem da luz ou ensinar como brincar com as cores, tá? Onde é que eu vou encontrar essa resposta? Primeiro, vocês estão percebendo que isso aí é uma receita. Geralmente, quando a gente pensa em receita, a gente pensa em receita de bolo. Mas receita não é só receita de bolo. Receita, quando eu pensar nisso, eu tenho que pensar que receita é uma instrução, é um modo, é um gênero que me ensina um modo de como fazer as coisas. Percebam que a minha primeira fala foi que receita é uma instrução. Então, é um gênero injuntivo, é um gênero que vai instruir, certo? As alternativas são orientar uma experiência com água, informar sobre o arco-íris, explicar sobre a origem da luz ou ensinar como brincar com as cores. Então, vejam só. Quando ele diz aqui, explicar sobre a origem da luz ou informar sobre o arco-íris, na verdade, isso aqui não é uma explicação sobre aquele arco-íris que a gente vê no céu, mas é uma explicação, é uma forma de mostrar como você pode fazer em casa, na sua escola, uma experiência em que as cores, elas se assemelhem àquelas do arco-íris. Então, quando ele diz aqui, ó, aparece um arco-íris refletido no papel. Por que acontece? Porque o copo d'água faz com que a luz da lanterna é exatamente o que a nuvem faz com a luz do sol, ou seja, separa as cores da luz. A luz que parece não ter cor nenhuma, na verdade é uma mistura de cores coloridas. Juntas elas dão a luz invisível ou luz branca. Misturadas, a gente não vê cor nenhuma.
Mas se você passar por alguma coisa que separe as cores, por exemplo, um copo d'água, você vai ver as cores separadas ou um arco-íris, tá? Então, vê, não é só uma experiência com água. A água faz parte dessa experiência, mas não é o foco, certo? Informar sobre o arco-íris pode gerar uma confusão com ensinar como brincar com as cores, mas não é qualquer cor. Ele está falando desse processo de como a luz, dentro dessa experiência, vai formar justamente, você vê justamente as cores separadas ou um arco-íris. Não é que você vai ter aquele mesmo processo nessa experiência, que do mesmo jeito que acontece ali, vai acontecer lá no céu, tá? Então, mas aí ele está mostrando, certo? Como ele está informando, trazendo informações de como a gente pode obter um arco-íris. Então, todo esse processo que ele fala da luz sem cor, da luz com cor, como é que eu posso separar, vai trazer essa informação sobre o arco-íris. Aquele arco-íris que a gente vê lá no céu, a gente pode trazer para essa experiência. Então, não é só uma brincadeira com as cores, é uma brincadeira com as cores que vai explicar para a gente, que vai informar sobre o arco-íris. O que é que acontece lá e como é que eu posso fazer aqui no papel, certo? Então, eu tenho como alternativa, que responde essa questão 8ª, a letra B de bola, informar sobre o arco-íris, certo? Próxima questão. Doe seus sonhos. Este brinquedo quer uma criança de Natal. Faça sua doação até 15 de dezembro. O brinquedo não envelhece, não fica sem tempo para brincar e não perde a fantasia. Se você tem brinquedos em casa que não usa mais, doe para nossas crianças e faça um brinquedo mais feliz. Vê só, gente, isso aí é uma campanha publicitária, tá? O que acontece com as campanhas publicitárias? Elas são muito recorrentes nas nossas questões, nas nossas avaliações. Aqui, a gente tem um jogo de ideias muito pertinente e muito inteligente. Geralmente, quando vai se aproximando o Dia das Crianças, quando vai se aproximando a festividade do Natal, as festividades natalinas, o que acontece? A gente geralmente coloca campanhas para você fazer uma criança mais feliz, para você alegrar uma criança. E geralmente a gente pede brinquedos. Criança gosta de brincar, criança gosta de brinquedo, tá? Só que aqui, o que foi que a campanha publicitária fez? Doe sonhos. Ela vai trabalhar aquela questão de que a criança que vai receber aquele brinquedo, ela não está preocupada se for um brinquedo de R$1.000 ou se é um brinquedo que já foi usado, claro, em bom estado de conservação. Ela quer saber que ela vai receber aquele brinquedo e que ela vai estar feliz por isso, tá? Então, a questão é, o objetivo comunicativo desse texto é dar uma orientação, anunciar um produto, ensinar um procedimento, fazer um convite ou divulgar uma campanha, tá? Então, vejam só, quando eu digo doe um brinquedo, eu estou induzindo, eu estou persuadindo, tá? Olha o verbo no imperativo, doe, olha o gênero que eu estou falando, o gênero de campanha publicitária, que a finalidade dele é justamente essa, persuadir, convencer você de alguma coisa, e estou mostrando o quê? O brinquedo não envelhece, não fica sem tempo para brincar e não perde a fantasia, certo? Então, é dar uma orientação? Não, na verdade eu não estou orientando, tá? Eu estou pedindo, eu estou persuadindo, eu estou tentando convencer. Eu não estou dizendo, vá por esse caminho ou faça tal coisa. Quando eu digo doe, na verdade é como se eu estivesse fazendo um apelo. E o próprio texto complementar, ele diz isso. É um brinquedo que não serve mais para você. Então, doa esse brinquedo, dá esse brinquedo. Anunciar um produto. Quando a gente fala em anunciar produto, geralmente a gente lembra de marcas, a gente lembra de dinheiro, a gente lembra de mercado consumista mesmo. E não é o caso aqui. Não é nenhum brinquedo que está sendo vendido. Portanto, ele não é só um produto, tá? Ele é um apelo, é mais do que um produto.
ensinar um procedimento, em nenhum momento ele ensina como você vai doar. Ele pede para você doar. Fazer um convite ou divulgar uma campanha. Gente, vê só. Aqui ele diz, faça sua doação até 15 de dezembro, tá? Ele não está dizendo assim, olha, o dia desse evento é 15 de dezembro até tal hora. Isso aí, essa data, ela pode confundir você com fazer um convite. Na verdade, ele não está fazendo um convite, ele está divulgando uma campanha. Você está sendo convidado a participar dessa campanha. Ah, Fernanda, mas não deixa de ser um convite. Massa, mas é um convite para quê? Para você participar de uma campanha. Que campanha? A campanha de doação de brinquedos. Então, quando ele diz doe sonhos, eu tenho um sentido figurado. Eu tenho uma linguagem conotativa. Qual é essa linguagem? Você não vai doar o sonho. Você não vai dormir, fechar o olho. Eita, sonhei, peraí, deixa eu ir ali doar meu sonho. Não é isso. O sonho é o brinquedo. É a vontade que toda criança tem, certo? Então, divulgar essa campanha. Qual é a campanha? A campanha de doação de brinquedos, que pode ser feita até 15 de dezembro, de acordo com o que está no texto publicitário, certo? Cuidado para não confundir. Fazer um convite com divulgar uma campanha. Existe um convite? Existe. Mas o que é mais forte nesse anúncio é a divulgação da campanha, é o incentivo. Muito mais do que fazer o convite, ele está fazendo um apelo para você, para incentivar as pessoas, para incentivar você a doar ou conversar com o seu filho para doar esse brinquedo usado, certo? Então, nona questão, divulgar uma campanha. Cadê tu, Denise, na volta desse intervalo lindo e maravilhoso? A gente teve um papo, minha gente, sem ter noção. Conta aí, amiga. Voltamos. A gente já voltou voltando, né? Com tudo. Fernanda é assim, não tem esse negócio de voltar e tá molinho, não. Tem aquela coisa do cuidado, de tomar uma aguinha, de dar uma respirada, de restabelecer as ideias, mas a gente precisa voltar com foco. Falei na primeira parte, né, antes do intervalo, que a gente precisa agendar. Para vocês tirarem o RG, vocês precisam agendar no site, tá bom? Então, agendem, combinem aí. Precisa levar um responsável. Vocês não conseguem resolver isso sozinhos. São de menor e precisam levar acompanhados de pai ou mãe, uma foto e certidão de nascimento. E para vocês fazerem o CPF, vocês pagam uma taxinha pequenininha e podem fazer isso no correio. Sem estes documentos, vocês não conseguem realizar as inscrições para tentar uma vaga nas escolas técnicas. Lembrem que nos outros sábados a gente já teve aqui alguns convidados que falam um pouquinho sobre alguns cursos. Continuem procurando aí, conversando com a coordenadora pedagógica, com a gestão escolar. Os professores de língua portuguesa e matemática, normalmente, eles estão bem envolvidos nesse processo de entrada nas escolas técnicas. Então, se tem dúvida sobre os cursos que fazer ou em que escola técnica tem determinado curso que você deseja, procura a direção da escola, que eu tenho certeza que eles estão aí para ajudar vocês, tá bom? Vamos continuar aqui com Fernanda. Olha, minha gente, eu estou tão envolvida nesse processo com vocês, que eu vou até marcar também para fazer meus documentos, porque eu acho que a minha identidade, ela já precisa ser renovada. E aí a gente vai, viu? Porque eu gosto desse negócio de participar. Vamos lá para a próxima questão, que é a questão número 10. Chegamos na metade do programa. Vou começar a fazer isso agora. Chegamos na metade do programa. Corta para mim, Viviane. O que é e como se calcula o índice pluviométrico? O índice pluviométrico refere-se à quantidade de chuva por metro quadrado em determinado local, representado em milímetros. Para chegar a esse índice, as centenas de estações meteorológicas espalhadas pelo país utilizam um aparelho conhecido como pluviômetro. Há vários modelos diferentes, mas o instrumento constitui-se basicamente de funil de captação e básculas
que enviam sinais elétricos para uma estação meteorológica. Com base em todos os aparelhos instalados na cidade, é possível chegar à média de precipitação observada na área total. Queria chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante. Muitas vezes eu digo aqui assim, olha, não é português e matemática sozinho não, viu? A gente tem as outras disciplinas envolvidas no processo. Então, por exemplo, se você chegar para mim e diz assim, Fernanda, o que é que esse texto quer dizer? Eu digo, olha, ele fala sobre o índice pluviométrico, que vai ver a quantidade de chuvas, o acumulado, isso e aquilo. Eu vou te dizer o que tem basicamente no texto. Porque esse conhecimento pluviométrico, essa coisa de índices da chuva, de milímetro, está muito relacionado à questão geográfica. É lá na parte de geografia física, é lá na parte das ciências que a gente vai ver isso especificamente em geografia, tá? Ciências humanas, geografia. Então, quando vocês virem um texto desse, por exemplo, poxa, é um texto que está falando sobre um negócio que eu não tenho nada a ver. O Brasil quer saber. Ó, se você me perguntar o que é que o Brasil quer saber, eu vou dizer, viu? Quem é Viviane? Já já eu respondo para vocês quem é Viviane. Eu amo esse negócio de corta pra mim. Deivinho chegou, eu nem disse, faz tempo que eu não digo, Deivinho, corta pra mim. Então, Vanessa, Viviane, meu bem, é você, viu? Viviane é Vanessa. Vanessa é Viviane. Deivinho é um lindo, que tá mandando um monte de beijo, um lindo, manda coração, vocês nem sabem. Vocês sabem que no último dia de aula, né, a gente prometeu isso ano passado e não cumpriu. O último dia de aula a gente vai revolucionar, vai pegar essas câmeras que ficam olhando pra gente e a gente vai virar aqui, vai ver aqui a produção toda. É só um momentinho pra gente relaxar, dar uma brincadinha e vamos voltar agora prestando atenção na questão com Fernanda, tá bom? Não me perguntem, não, que eu já fico toda nervosa, eu fico logo toda vermelha, ó. Tô toda vermelha aqui. Ficar perguntando esse negócio que o Brasil quer saber, eu vou responder, viu? Então, a gente tem aqui um texto que está lá voltado para as áreas de geografia. Se o professor de geografia da tua escola pega esse texto, ele tem um trabalho massa para fazer. Ah, vamos ver a questão do índice pluviométrico, do acúmulo de chuvas, por que chove em determinado lugar de Recife, alaga, o outro não alaga, quais são as questões ambientais que interferem nisso. Então, você não precisa se assustar quando um texto for lá das áreas que tu não manja. Pô, pega esses paranauê aí desse texto, não estou manjando disso aí. Calma, vai para a questão. Às vezes a questão não tem nada a ver com a parte da geografia. Isso aí é meramente ilustrativo. Lembrem-se que o nosso descritor é qual é a finalidade do gênero, tá? Aí, o que é que acontece? Eu vou lá para a referência bibliográfica. Fernanda diz uma coisa, eu tenho certeza que eu vou ser canonizada, eu vou virar santa por tudo que eu digo aqui dia de sábado. Eu sempre digo a vocês, não ignorem as referências bibliográficas. Aí eu tenho aqui, ó, Esther Maria de Souza, Nova Escola. Nova Escola é uma revista. Se é uma revista, qual é o gênero que eu tenho predominantemente numa revista? A reportagem. Então eu já sei que isso aqui é uma reportagem. Sabendo disso e esquecendo um pouco do conteúdo do texto, porque não é o trabalho do nosso gênero, do nosso descritor, eu venho para cá, ó. A finalidade desse texto. Ou seja, peraí que eu vou tossir. Pronto, tossi e voltei. A finalidade desse texto é... Eita, Fernanda me disse que eu olhasse a referência. Nova Escola. Nova Escola é uma revista. Massa. Se está numa revista, é uma reportagem. Qual é a finalidade de uma reportagem? É divertir. Nesse caso aí, eu tenho alguma diversão, porque eu mesmo não me diverti em nada. B, informar. C, instruir. Ou D, relatar. Relatar é o mesmo que narrar, é o mesmo que contar. Eu estou contando uma história com personagem, com enredo. Não, minha gente. Eu posso dizer que isso é um texto que instrui, que mostra a você como se faz? Não. Se é uma reportagem, a finalidade dele é o quê? Informar, tá? Ah, Fernanda, mas eu poderia construir um relato, eu poderia construir uma narrativa a partir desse texto? Poderia. Você poderia fazer o que você quisesse a partir desse texto. Mas a finalidade dele, para que ele serve primordialmente, inicialmente, é para informar. Então, se liga sempre nisso, gente. Quando você vai
pegar a referência bibliográfica, ela muitas e muitas vezes vai responder a tua questão, certo? Então, lembra, é jornalístico, é reportagem, é notícia. Geralmente, esses textos jornalísticos, ou eles estão na esfera do informar, tá? Na esfera do expor, do mostrar, do informar, ou na esfera argumentativa, que são os editoriais, certo? Que você vai lá, expõe a sua opinião, mas isso aqui é uma reportagem, é um trecho de uma reportagem. Então, ele vai servir para informar. Tenho como gabarito letra B de bola. Próxima questão. De novo, gente, elementos verbais e não verbais, texto com imagem, texto publicitário, cartaz, charge, cartoon, tudo isso, gente, a gente não pode desconsiderar os elementos verbais, que são os escritos, e os elementos não verbais, que são as imagens que contém no texto. Alimentador de aves. Você só precisa de uma embalagem longa-vida, uma tesoura sem pontas e um barbante. Se você não sabe, embalagens de longa-vida são aquelas caixinhas de leite, suco, que tem no supermercado. Recorte a caixinha conforme a figura. Fure a parte de cima e passe o barbante. Faça um ou mais nós na ponta. Agora, é só pendurar e colocar o alpiste. Mas não se esqueça de limpar o alimentador uma vez por semana, ou os passarinhos poderão ficar doentes. Outra boa dica é tirar a água que se acumula quando chove. Senão, em vez de pássaros, você atrairá mosquitos. Então, vê só. Quero aproveitar aqui mais uma vez, agradecer a Edith pela disponibilidade, tá, que ela tem em tratar essas questões, porque essas questões para chegar até vocês, para chegar até o simulado que vocês respondem, e deixa eu abrir aqui um parênteses, viu? O trabalho do professor Rinaldo, certo? Professor Rinaldo, amigo nosso, colega meu de Denise, é um trabalho fantástico, tá? A gente tem um grupo no WhatsApp do Ondatec, e Rinaldo, ele informa a quantidade de estudantes que nós temos inscritos na plataforma, a quantidade dos simulados que estão sendo respondidos. E todo final de semana, Rinaldo bota uma planilha para a gente mostrando quais são os descritores que tiveram mais erros e que tiveram mais acertos. Baseado nisso, Edith em português e Rosivaldo em matemática, eles elaboram os próximos simulados e fazem esse tratamento das questões que a gente traz aqui e na plataforma para vocês. Então, quero mandar um abraço para os nossos colegas que cuidam tão bem dos nossos estudantes, do nosso projeto. Por isso que no final do ano, a gente tem aquela gratificante recompensa de ver tantos de vocês aprovados nas escolas técnicas, nas escolas de referências e nos IFs, ok? Então, vê só, gente. A última palavra daqui são mosquitos. E, mais uma vez, a gente pode fazer uma ligação com uma questão, se eu não me engano, foi a 3, que a gente resolveu hoje aqui, que fala justamente sobre essa questão dos mosquitos, tá? Então, mais uma vez aqui, ó. Outra dica é tirar a água que se acumula quando chove. Então, vejam, a gente teve uma charge que falava, que mostrava para a gente os mosquitos da dengue, principalmente lá nas águas acumuladas nos pneus, e a gente tem um outro texto que volta para essa questão, tá? Então, se liguem nisso, porque as avaliações que vocês vão fazer mexem muito com esse tipo de coisa. Esse texto tem a função de, letra A, argumentar sobre a alimentação das aves, ensinar como se faz um recipiente, indicar como se tratam os passarinhos ou vender embalagens longa-vida. Vê só. Alimentador de aves. Então, o que é que ele está fazendo aí? Ele manda você pegar a embalagem, tesoura, barbante, recortar a caixa, explica o que é para vocês uma caixa, uma embalagem longa-vida, fura a parte de cima e passa o barbante. Então, o objetivo principal daí, aí você vai dizer, poxa, mas lá embaixo ele diz, coloque o alpiste, troque, os passarinhos podem ficar doentes se você não fizer isso, tire a água. Mas isso tudo só é possível, por quê?
porque ele foi mostrar como se faz um recipiente. E que recipiente é esse? Um alimentador de aves. Ele não ensina como tratar de um passarinho. Até porque lá embaixo, quando ele diz aqui, ó, se você não fizer isso uma vez por semana, os passarinhos vão ficar doentes, podem ficar doentes. E aí ele não diz, se o passarinho ficar doente, você tem que fazer isso, isso e isso. O alpiste que você tem que colocar é assim, assim, assim. Não. O objetivo aqui é mostrar para vocês como é que faz um recipiente. Que recipiente é esse? Um alimentador de aves, certo? Então, questão 11, letra B de bola. Próximo descritor. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcada por conjunções, advérbios, etc. Gente, isso é muito importante, tá? Quando eu falo de conjunção, eu preciso me lembrar que conjunção não é somente aquilo que eu decorei e classifiquei. Eu estou falando no descritor de estabelecer relação. Então, se eu digo assim, Denise está feliz porque ganhou na Mega Sena. Vê só, eu tenho uma relação aí que faz sentido. Denise, é uma relação, eu estou explicando por que é que Denise está feliz. Existem vários motivos que podem deixá-la feliz, mas nesse momento, o que é que está deixando ela feliz? Ter ganho na Mega Sena. Então, eu estou estabelecendo uma relação de explicação. Se eu digo assim, Denise estudou e não passou. Aí você vai lá na gramática, quem tem o costume de ir, né? Você vai lá na gramática e vai ver lá o i, que é o nosso ezinho. E lá está dizendo que o i, que a gente pronuncia i, mas se escreve é uma conjunção aditiva. Ora, adição é ideia de soma. Então, são coisas que se complementam, não são coisas que se opõem. Se Denise estudou, o certo seria o quê? Ela passar. Mas quando eu digo Denise estudou e não passou, eu não estou estabelecendo uma relação de soma. Eu estou estabelecendo uma relação contrária, uma relação oposta. Certo? Estou mostrando minhas unhas, tá linda, né? Ó, como estão lindas. Nunca mais eu tinha feito isso. Então, estou falando de uma relação oposta. Então, esse i, que a gramática me diz que é adição, quando ele estabelece uma relação na frase, ele não estabelece uma relação de adição. Ele pode até ser, na sua essência, na sua morfologia, aditivo, mas ali, a relação de significado, que a gente chama de relação semântica, é uma relação adversa, é uma relação oposta, tá? Então, tenham muito cuidado quando vocês forem classificar os elementos. Nunca vão para a parte descontextualizada. Procurem sempre entender o que é que ele significa ali na frase, ok? Você é o que você come. Chega, me deu até uma tosse agora quando eu vi esse enunciado. Está provado em pesquisas que crianças que mantêm um bom hábito alimentar e que controlam seu peso têm maior probabilidade de se tornarem adultos saudáveis e sempre de bem com a balança. A lógica inversa, infelizmente, também se confirma. Crianças que passam a infância acima do seu peso normal tendem a se transformar em adultos obesos e em constante briga, entre aspas, com a balança. Hoje, o Brasil ostenta um título nada agradável, campeão mundial de crianças de até 5 anos com sobrepeso, entre 10% e 15% do ideal. Olha a palavrinha ideal que a gente viu em outra questão. Deixa eu vir para cá, antes que eu leve um carão. Que a gente viu, é porque eu não enxergo. Aí quando corta aí nesse negócio todinho, eu me afasto para poder enxergar uma contramão aqui, mas a gente consegue. Em nome de Jesus. Eu falei ideal na outra questão. E lembra que eu falei ideal é referente a adequado, ok? Por isso mesmo, pais e responsáveis por elas têm a missão de orientar e reeducar seus pequenos para evitar uma grande epidemia de obesidade, doença tratada com muita preocupação em todo o mundo. Refeições regradas, moderadas, 5 vezes ao dia e sempre com hora marcada, são uma boa fórmula para começar a botar a casa em ordem e melhorar a saúde da criançada. O Globo Esportes, 17 de julho de 2010. O segundo período do segundo parágrafo, onde ele está aqui, ó.
Hoje o Brasil ostenta um título nada agradável, campeão mundial de crianças de até 5 anos com sobrepeso. Por isso mesmo, o quê? O segundo período do parágrafo inicia-se com por isso mesmo, em que o vocábulo isso se refere ao fato de o Brasil ostentar o título de campeão mundial de crianças com sobrepeso, os pais e responsáveis terem a missão de orientar e reeducar seus pequenos, as crianças com bons hábitos alimentares serem adultos saudáveis, ou D, a alimentação regrada e moderada melhorar a saúde da criança. Deixa eu dar uma dica valiosíssima para vocês. Todas as vezes que a questão disser assim, na linha 5 do segundo parágrafo, na linha 36 do quarto parágrafo, vão até lá. Seria muito mais tranquilo se toda a questão ela mostrasse o que ela quer, principalmente quando são questões de localização no texto, questões explícitas que estão ali. Então, quando ele diz aqui, ó, o segundo período do segundo parágrafo inicia-se com por isso. Então, vamos lá no segundo parágrafo. Hoje o Brasil ostenta um título nada agradável. Campeão mundial de crianças de até 5 anos com sobrepeso. Por isso mesmo, por isso o quê? Pelo título nada agradável de campeão mundial de crianças com sobrepeso. Então, isso se refere ao fato de o Brasil ostentar o título de campeão mundial de crianças com sobrepeso. Tem nem o que a gente explicar, tá claro, é só você ir lá onde ele está dizendo. Encontra o isso e vê que isso faz referência ao Brasil ostentar o título de campeão mundial de crianças com sobrepeso. Letra A. Essa letra A é danada para trazer uma insegurança para a gente, porque você vai dizer, o cara vai fazer uma questão dessa, você vai botar logo a letra A, se não fosse para existir letra A, começava pelo B. Então, acaba com essa neura, acaba com essa paranoia de, não pode ser letra A porque é a primeira. Claro que pode. Se não pudesse ser letra A, começava pela B. Mas aí a gente tem o isso, se refere ao Brasil, ao fato do Brasil ostentar o título de campeão mundial de crianças com sobrepeso. Confia e marca a letra A sem medo. Próxima questão. Essa questão do menino maluquinho é fantástica, minha gente. Questão massa, muito massa mesmo. Tchau, mãe. Vou brincar lá fora. Nada disso. Está na hora de tomar banho. E, além disso, deu na previsão do tempo que vai cair o maior pé d'água. É mesmo? Meia volta? Que bom que ele entendeu. O quê? Vou matar 2 coelhos com uma só cajadada. Se você está só ouvindo a questão em casa e não está acompanhando, você não vai entender. Porque a questão ela requer a leitura, o verbal, a leitura do que está escrito, a parte verbal, com a parte das imagens, o não verbal. Então, perceba a situação. A mãe do menino maluquinho diz que ele não vai brincar lá fora. Por quê? Porque está na hora de tomar banho e vai chover. E aí, o que é que o menino faz? Oxe, meia volta. Aí ele bota uma roupa de banho e pega o brinquedo. Porque a mãe disse o quê? Que ia chover e que ele não podia ir lá para fora. Mas não está na hora do banho? Então, eu vou tomar banho lá fora, vou tomar banho de chuva. Ela não especificou o tipo de banho que era, se era de mar, se era de piscina. Ele deu uma de esperto. Mas ele tem ou não tem razão, mas disse que estava na hora do banho. Se vai chover, eu vou tomar banho de chuva, porque aí eu tomo banho e brinco. A questão é, no trecho, tchau mãe, vou brincar lá fora. A expressão lá fora, quando ele diz assim, eu vou brincar lá fora, onde é que ele vai brincar? Faz essa pergunta. Se eu pergunto onde é que ele vai brincar, eu estou querendo saber em que lugar ele vai brincar. Estou trabalhando aí com a questão de advérbio, circunstância. Qual é a circunstância que eu tenho? Uma circunstância de lugar. Então, a resposta está na letra D de dado. Tchau, mãe, vou brincar lá fora. Onde é que o menino está dizendo que vai brincar? Lá fora. Percebam que é uma questão bem complexa, que a gente poderia trabalhar uma série de outros descritores. Mas aí a gente escolheu a expressão lá fora, que dá uma ideia, expressa uma circunstância de lugar. Onde é que o menino vai brincar? Então, toda vez que eu pergunto, aonde você vai? Uma coisa importante aqui para vocês, diferença entre onde e aonde, tá? Quando eu pergunto, aonde você vai? Eu tenho que dizer aonde, porque me dá uma ideia de movimento. Se você vai estar se movimentando.
Quando eu pergunto onde está a caneta, eu não posso dizer aonde está a caneta, que a caneta não vai sair sozinha para lugar nenhum. Então, toda vez que eu me referir a algo que está fixo e parado, eu pergunto onde. Quando eu digo vou brincar lá fora, eu não posso dizer onde eu vou brincar, eu tenho que perguntar aonde eu vou brincar, porque se eu vou brincar, eu vou me movimentar. Então, a diferença básica aí entre onde e aonde. Resposta da questão 13. Questão 13. Questão 13, viu, Denise? Questão 13, letra D de dado. 13, letra D. Próxima questão. Leia o texto a seguir. Com obras na estante, nota aumenta em até 17%. Estudo do Todos pela Educação mostra que a quantidade de livros em casa acompanha uma melhora no desempenho no PISA, 9 de março de 2011. O Estado de São Paulo, é o jornal, o aluno brasileiro que tem até 10 livros em casa tem notas 15% menores em português e ciências do que aquele que tem entre 100 e 200 obras literárias. No caso de matemática, o impacto é de 17%. Preste atenção, que ter livro em casa não é o que melhora a nota não, viu? Você pode ter uma estante linda e maravilhosa, mas você pode nem tocar nela. Que nem a biblioteca da sua escola pode estar lá linda, maravilhosa, sortida de livros e você não chegar nem perto da biblioteca. É você ter e você consultar e você usar esses livros. Essa reportagem, ela saiu em 2011. Hoje a gente pode falar em estantes de livro, mas a gente também pode falar em obras que você pode ter aí no seu Kindle, nas suas coisas digitais, nos seus PDFs, tudo direitinho. A pergunta é, os termos destacados. Quais são os termos destacados? Menores e do que. Presta atenção que quando eu digo fulano é maior que ou menor que, fulano é melhor que fulano. Eu sou menor que Denise, um pouquinho só. Cadê eu chamo aqui? Vem cá, Denise, para a gente ver o tamanho da gente. Agora eu não posso fazer isso com Isadora, não, que eu passo uma vergonha triste aqui, minha gente. Triste. Então, quando eu digo, Isadora é maior que eu sou menor que Denise. O que é que eu estou fazendo aí? Eu estou estabelecendo uma relação de comparação. É muito claro. Então, quando ele diz aqui, ó, o aluno brasileiro que tem até 10 livros em casa tem notas 15% menores em português e ciências do que aquele que tem entre 100 e 200. Eu estou fazendo uma comparação da quantidade de livros que existem na estante dos alunos. Então, questão 14, letra C, comparação. Próximo descritor da gente vai ser reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Cuidado com pontuação, gente. Parece um absurdo o que eu vou falar aqui, mas tem gente que, por exemplo, se eu disser assim, se eu fizer um ditado e disser travessão, ao invés da pessoa colocar o símbolo, que é aquele tracinho lá na horizontal, a pessoa vai escrever travessão. Muita gente desconhece os sinais de pontuação. Interrogação, ponto final, vírgula, exclamação. São os mais conhecidos. Mas só são esses que a gente tem? Não. E a pontuação ela pode mudar completamente o sentido. Uma dica que eu deixo para vocês, procura lá no Google um texto que se chama O Valor que a Vírgula Tem. Vocês vão ver como uma vírgula pode mudar completamente tudo. O texto é O Testamento. Você bota assim, O Testamento, valor que a vírgula tem. Você vai perceber como uma vírgula ela pode mudar uma situação. Questão 15. O eco. O pai e o filho caminhavam por uma montanha. De repente o menino cai e grita, ai! Para sua surpresa, escuta a voz repetir-se em algum lugar da montanha. Ai! Curioso, pergunta, quem és? E recebe como resposta, quem és? Contrariado, grita, covarde. E a resposta é, covarde. Então olha para o pai e pergunta aflito, o que é isso? O pai sorri e fala, filho, presta atenção. E grita em direção à montanha, eu admiro-te. E a voz responde, eu admiro-te. De novo o homem grita, és um campeão. E a voz responde, és um campeão. O menino fica espantado, não entende. O pai explica,
As pessoas chamam a isto eco, mas na verdade isso é a vida. Ela nos dá de volta tudo o que dizemos. Belíssimo texto, viu? No último parágrafo, o travessão indica, ele está mostrando para mim onde ele quer a questão. Último parágrafo. O pai explica, as pessoas chamam a isto eco. O travessão indica o início da fala de uma pessoa, a separação de frases explicativas, a conclusão da história ou uma observação feita pelo narrador. Gente, está muito claro. O pai explica 2 pontos. 2 pontos e travessão, eu estou indicando quem é que vai falar. No caso, qual vai ser a fala do pai. Então, questão número 15, letra A. Novamente, letra A. Guardem esse texto com muito carinho. Lembrem-se do texto, o testamento, que eu falei para vocês, e vejam essa questão da pontuação. Próxima questão. Soneto 32. Ensaiei a semana todinha esse numeral romano, viu? Porque, olhe, não tira a razão de ninguém não. Não é fácil não ler numeral romano. 32. Quando a chuva cessava e um vento fino franzia a tarde tímida e lavada, eu saía a brincar pela calçada, nos meus tempos felizes de menino. Fazia de papel toda uma armada, e estendendo meu braço pequenino, eu soltava os barquinhos sem destino, ao longo das sarjetas na enxurrada. Fiquei moço, e hoje sei, pensando neles, que não são barcos de ouro os meus ideais. São feitos de papel, são como aqueles, perfeitamente, exatamente iguais, que os meus barquinhos, lá se foram eles, foram-se embora e não voltam mais. Assim são os nossos sonhos e oportunidades, tá? Às vezes eles vão embora e não voltam mais. No trecho, ao longo das sarjetas na enxurrada. Onde é que está esse trecho? A gente tem ali, ó, segunda estrofe, que é esse conjunto de versos, o último verso aqui da segunda estrofe. Cada linha dessa eu chamo de versos, cada grupinho desse eu chamo de estrofes. Então, fazia de papel toda uma armada, e estendendo meu braço pequenino, eu soltava os barquinhos sem destino, ao longo das sarjetas, na enxurrada. Esses 3 pontinhos aí que a gente chama de reticência, eles dão uma ideia de continuidade, hesitação, medo ou omissão. Vejam só, omissão é quando a gente esconde alguma coisa. Ele não está escondendo nada. Medo, ele está com medo? Não, ele está relatando apenas os sonhos. Hesitação, não, ele não está em dúvida em relação a nada. O que é que tem? Isso aí vai me dar uma ideia de continuidade, tá? Vai além das enxurradas, vai além das sarjetas, por tantos outros lugares. Então, é uma ideia da continuidade das sarjetas, das enxurradas. Questão 16, letra A. Questão 17. Pico da Neblina, Monte Pascoal, Dedo de Deus, Pico das Agulhas Negras. São muitos os nomes das montanhas. Estas que citamos são apenas uma amostra das mais famosas que estão espalhadas pelo Brasil. Os nomes dados aos elementos da paisagem tinham uma função semelhante à de um mapa. Serviam para indicar rotas de caça, de água, de tipos de alimento ou mesmo de abrigo referentes aos lugares por onde as pessoas precisariam voltar a passar. Na primeira linha, as reticências foram usadas para, na primeira linha, Pico da Neblina, Monte Pascoal, Dedo de Deus, Pico das Agulhas Negras e por aí vai. Letra A, citar uma montanha que é a mais famosa de todas. Letra B, destacar algumas montanhas que o autor prefere. C, indicar que há outras montanhas além daquelas citadas. Ou D, iniciar uma explicação ao leitor sobre as montanhas. Vejam que ele coloca uma sequência com vários nomes, certo? Dentro dessa sequência significa que existem outros nomes que ele não vai citar ali para não se alongar. Então, questão 17, letra C, ok? Questão 18. Como vai nosso time com o novo técnico? Muito bem, só perdeu 2. Mas não jogou só 2. Se você insiste em ver pelo lado negativo, sim. No trecho, mas não jogou só 2, o ponto de interrogação foi utilizado para apresentar um deboche do personagem,
destacar a incompreensão do personagem, realçar o interesse do personagem na conversa, revelar uma crítica do personagem ao treinador. Então vejam só, o outro diz assim, só perdeu 2. Ele diz, mas não jogou só 2? Mas não jogou só 2. O que é que ele diz assim? Não, mas ele não jogou só 2. Quando ele diz isso, ele está revelando na pergunta o quê? Uma crítica. É de uma maneira debochada? É um deboche? É, mas é um deboche crítico. Por isso que a gente não pode dizer que é somente apresentar um deboche. Ele está debochando e está criticando ao mesmo tempo. Então, qual é a resposta que está mais completa para esse item? Revelar uma crítica do personagem ao treinador, porque ele não jogou somente 2. Ele já faz a pergunta subentendida a resposta, ok? Próximo descritor. De novo, efeito de sentido, mas dessa vez, recursos ortográficos e morfossintáticos. Belém do Pará, bem Belém, viva Belém. Belém do Pará, Porto Moderno, integrado na equatorial, beleza eterna da paisagem. Belém, Belém, viva Belém, cidade pomar. Obrigou a polícia a classificar um tipo novo de delinquente, o apedrejador de mangueiras. Belém, Belém, viva Belém. Belém do Pará, onde as avenidas se chamam estradas. Estrada de São Jerônimo, Estrada de Nazaré. As palavras bem Belém, Belém, com repetição de sons, sugerem a evocação do repicar de sinos, uma homenagem a Belém do Pará, uma brincadeira com as palavras ou a leveza de estrutura nos poemas. Então vejam só, Belém do Pará, bem Belém, bem Belém. Essa palavra aí, todas as alternativas vão contemplar, mas isso aí está fazendo o quê? Uma evocação do repicar dos sinos, é uma onomatopeia, e a partir dessa onomatopeia é que a gente tem uma homenagem a Belém do Pará. Portanto, letra A evocação do repicar dos sinos. Última questão, noivado e casamento. Nós mudamos para a Bahia por causa das crianças, quisemos preservá-las das ameaças de uma cidade grande. Agora as crianças já não eram crianças, criavam asas, buscavam seu rumo próprio. Não me admirei quando Paloma me disse um dia que estava namorando Pedro. Eu já percebera um certo clima entre os dois. Filho do poeta Odilo Costa, filho amigo da juventude de Jorge, Pedro viera estudar na Bahia, ainda bastante traumatizado com o que sucedera a Odilinho, seu irmão mais velho, morto num assalto em Santa Teresa, ao voltar do cinema com a namorada. Pedro tornara-se um rapaz triste, parecia ter perdido o gosto pela vida. Ele precisa mudar os ares e de ambiente, disse Odilo a Jorge, que o aconselhou em seguida a mandar o filho estudar na Bahia, onde seria nosso hóspede. Os ares da Bahia realmente faziam bem ao rapaz. Os ares, a convivência com João, Paloma e a turma deles, jovens animados, sempre em dia com os programas festivos da cidade, participando de tudo. Pedro aderiu à turma e foi aderindo, com o passar dos meses, aos encantos de Paloma. Nos trechos abaixo, a expressão destacada exprime que a ideia de tempo é: mudamos para a Bahia por causa das crianças, os ares da Bahia realmente faziam bem ao rapaz, e foi aderindo com o passar dos meses ao encanto de Paloma. Paloma disse um dia que estava namorando Pedro, ou letra E, seu irmão mais velho morto num assalto em Teresa. Está muito claro, gente, aí na letra C, quando ele diz com o passar dos meses, é o tempo que está se passando. Então, questão 20, letra C. Me despeço de vocês, deixando aqui Denise para falar para vocês, desejar uma excelente semana. Muito obrigada e até a próxima. Denise? Gente, bom dia, bom restinho de sábado, excelente outubro, começou o mês. Descansem, aproveitem a semana, façam o simulado. Próximo sábado a gente tem aí o professor Wellington com mais aula, com mais dicas. A gente tem aula de matemática. Aproveitem, estudem e um passo à frente a gente já não está no mesmo lugar. Lembram disso? Então construam o projeto de vida de vocês e até a nossa próxima aula. Beijos! Musiquinha, tchau povo! Tchau!